Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. A nossa meditação de hoje se encontra no livro Mananciais no Deserto. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Quando meu filho tinha uns 10 anos, a avó prometeu-lhe um álbum de selos para o Natal. Chegou o Natal, mas nada do álbum e nenhuma linha da vovó. Contudo, o assunto não foi comentado. Mas quando os amiguinhos vieram ver seus presentes, fiquei surpresa. Depois de ter enumerado os vários presentes recebidos, ele acrescentou: "E um álbum de selos da vovó." Depois de ouvir isso por diversas vezes, chamei-o e disse-lhe: "Mas Jorginho, você não recebeu o álbum. Por que está falando assim?" Houve um olhar de surpresa em seu rosto, como se estivesse achando estranho que eu lhe fizesse aquela pergunta. E respondeu: "Bem, mamãe, mas se a vovó disse que manda, é a mesma coisa." Eu não tive o que dizer. Passou-se um mês e nada se ouviu do álbum. Um dia, finalmente, pensando em meu coração por que o álbum não teria vindo, eu lhe disse para provar sua fé: "Jorginho, eu acho que a vovó se esqueceu da promessa." "Não, mamãe," disse ele com firmeza. "Não esqueceu, não." Olhei para a carinha confiante, que por um momento ficou séria e grave, como se ele estivesse considerando no íntimo a possibilidade do que eu havia sugerido. A seguir, seu rosto iluminou-se e ele me disse: "Mamãe, será que não seria bom eu escrever para a vovó, agradecendo o álbum?" "Não sei," respondi. "Pode escrever." Uma rica verdade espiritual começou a raiar no meu horizonte. Em poucos minutos, uma cartinha estava pronta e encaminhada ao correio. E lá foi ele assobiando, confiante na vovó. Poucos dias depois, chegou uma carta dizendo: "Querido Jorginho, não me esqueci da promessa. Procurei um álbum como você queria, mas não o encontrei. Então encomendei um de Nova York, mas só chegou depois do Natal. E ainda não era como você queria. Eu já pedi outro, mas como ainda não chegou, mando-lhe agora o dinheiro para comprar um aí. Com amor, vovó." Enquanto lia a carta, estampava no rosto um ar de vitória. "Está vendo, mamãe? Eu não lhe disse?" E essa frase saía do fundo de um coração que não duvidara e que, em esperança, crera contra a esperança que o álbum viria. Enquanto ele confiava, a vovó trabalhava e, no tempo próprio, a fé tornou-se vista. É tão próprio de nós, seres humanos, querermos ver imediatamente a resposta de Deus, quando agimos baseados nas suas promessas. Mas o Salvador disse a Tomé e a todos os que, como ele, também duvidam: "Bem-aventurados os que não viram, mas creram." Aleluia! Que meditação maravilhosa nessa manhã. O Senhor falou muito comigo. Se nós fôssemos como essa criança, né, tão certa de que a vovó prometeu, a vovó ia cumprir. Quantas vezes nós duvidamos do nosso Pai? Quantas vezes nós duvidamos da palavra dele, não é mesmo? Porque todas as vezes que nós duvidamos de que Deus é quem ele é e de que Deus faz o que ele faz, nós duvidamos da palavra dele. E não tem nada pior para alguém do que outra pessoa duvidar. Alguém já duvidou de você? Alguém já colocou seu caráter em dúvida? Alguém já colocou sua honestidade em dúvida? Alguém já duvidou da sua palavra? É horrível. Eu fico imaginando como o Senhor se sente quando a gente duvida de que Ele é fiel, de que Ele cumpre sim as suas palavras. Você pode pensar, mas tem algumas coisas que Deus falou que ia fazer na minha vida e Ele não fez. E eu te pergunto, foi Deus que falou? Sabe, porque eu vou te falar. Hoje no meio gospel, no meio evangélico, tome cuidado com as pessoas que chegam em você e dizem que foi Deus que falou. Porque na maioria das vezes, mas na
99% das vezes são pessoas movidas por emoção e não pelo Espírito de Deus. E essas pessoas colocam em xeque o caráter de Deus, porque quando Deus fala, ele cumpre, ele não volta atrás na sua palavra. Então tome cuidado. Tudo que Deus quiser falar para você a seu respeito, você pode ter certeza que primeiro ele vai falar com você. Primeiro ele dá uma impressão no seu coração. E então, para confirmar o que ele já falou com você, ele usa 2, 3 pessoas para confirmar o que já está no seu coração. Nunca se mova, nunca tome decisões baseado em coisas que outras pessoas falaram. Deus mandou te dizer. Nunca faça isso. Porque você corre o sério risco de se decepcionar com Deus, porque você nunca vai decepcionar com aquela pessoa. Porque você vai falar assim, mas foi Deus que mandou falar? E então eu te falo, foi Deus mesmo? Sabe o que eu acho interessante aqui nessa história? Que quando o garotinho ele percebeu que o álbum não chegava, ele não escreveu uma carta esbravejando contra a vovó e falando assim: puxa vida, vovó, você prometeu e você não cumpriu. Cadê o meu álbum? Já faz um mês que passou o Natal e não sei o que. Não, o garotinho não fez isso. O que ele fez? Ele escreveu uma carta agradecendo. Porque ele foi gentil, porque se talvez, né, a vovó tivesse se esquecido, né, ela se lembraria com o agradecimento. E então ele descobriu que a vovó não tinha esquecido da promessa. Acontece que ela não encontrou o álbum exatamente do jeito que ele pediu. Sabe? Tem coisas que a gente pede para Deus e que a gente pensa que Deus é um gênio da lâmpada que é só ele fazer aparecer. Deus não age assim. Deixa eu falar algo para você. Deus respeita as leis que ele mesmo colocou na terra. Deus respeita tudo o que ele fez aqui. Deus ele não vai contra as leis que ele mesmo instituiu. Então, muitas vezes, para fazer algo que a gente pediu, Deus precisa mover muitas coisas, ele precisa mover pessoas, ele precisa fazer com que pessoas se acheguem a você. E então, como um grande estrategista, Deus vai movendo as peças até formar o cenário completo. Como uma bordadeira, ele vai dando os pontos que quando você vê do avesso, você não entende nada, parece que nada vai fazer sentido. Mas quando está pronto e você olha do lado certo, você vê a imagem linda que aquele bordado se tornou. A vovó estava trabalhando atrás do álbum do garotinho. E Deus está trabalhando naquilo que ele te prometeu, naquilo que ele falou com você. Sabe? Eu achei tão interessante esses dias que uma pessoa prometeu um presente para a Gabi. E a pessoa não falou o dia, né? Só que a Gabi entendeu que era aquele dia. E, mãe, a fulana falou que vinha me trazer um presente. E eu falei para ela, Gabi, mas ela falou que vinha hoje? Ela falou assim, ela falou que vinha hoje, não sei o que lá. Aí ela falou assim para mim, mãe, a fulana mente. Olha que coisa de criança. Eu falei, não, ela não mente. Eu tenho certeza que você entendeu errado. Vamos perguntar para ela? E foi o que a gente fez, né? E realmente a Gabi tinha entendido errado o dia. Aí eu parei para pensar, você tá vendo como que é a fé de uma criança? A fé de uma criança, ela é pura, ela tinha certeza que ela ia ganhar o presente. Porque aí ela fez a pergunta, a fulana mente? Porque se a fulana não mente, ela vai trazer o meu presente. E foi uma lição, porque faça essa pergunta para você mesmo. Deus mente? Você sabe qual é a única coisa impossível para Deus? A gente fala que nada é impossível para Deus, né? Mas tem um versículo em Hebreus que fala que tem uma coisa que é impossível para Deus. É impossível que Deus minta, porque ele não pode ir contra si mesmo, porque ele é a verdade. Então é impossível haver mentira naquilo que Deus diz. Então Deus não mente. E se ele não mente, você pode descansar que ele está trabalhando. E no tempo certo, você vai ver a sua fé materializada. Mas enquanto isso não acontece, faça como o garotinho, agradeça.
Agradeça antes de receber. Agradeça, eu tenho costume de fazer isso. De quando eu preciso de alguma coisa, eu agradeço a Deus. Senhor, eu agradeço porque o Senhor fez isso. E Deus ainda nem fez. Mas eu já agradeço, porque pela fé eu já vi. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E das coisas que nós esperamos. Então, confia no Senhor. Ele não mente. O teu Deus, ele não mente. O teu Deus, ele não falha. E todas as vezes que você precisar se agarrar em alguma palavra do Senhor para você, não busque outras pessoas, busque a palavra. Leia a palavra. Eu, quando leio a palavra e Deus quer falar algo comigo especificamente, eu anoto aquele dia. Quando eu tenho uma impressão, eu falo, isso aqui é para mim, porque tem coisas que é para nós. Naquele dia, eu falei, isso aqui é para mim, e eu marco a data. Ai, como é tremendo quando Deus cumpre aquilo que ele falou naquele versículo. E eu vou lá e eu escrevo, promessa cumprida. Ah, minhas queridas, o nosso Deus não falha, não mente. Ele está trabalhando, confia nele, apenas agradeça. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.